Graça e paz, amados, vamos nos acomodar. Agradeço a Deus por essa semana difícil, corrida para todo mundo, pesada. Só você e Deus. Agradeço o Senhor por tudo que você passou essa semana. Agradeço a oportunidade de estar aqui na casa dele. Agradeço a Deus pela sua saúde, por você ter essa oportunidade de louvar o Senhor nessa noite. Amém? Pai de amor, muito obrigado, Senhor, pelas vitórias da semana, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo livramento que o Senhor tem nos dado dia a dia, Senhor. Quero te agradecer, Pai, do fundo do coração, a oportunidade de estar na tua casa neste momento te louvando. Amém, meu Pai. Igreja, vamos ficar de pé, vamos agradecer ao nosso Senhor, louvar o nome dele, bendizer o teu nome. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus. Ele é a rocha. Mais uma vez. A nossa força tem tudo pra vencer. Amém? Você está feliz essa noite? Aleluia. Vamos derramar a presença daquele que reina para todo sempre.
é bom. Amém? Que Ele cresça nas nossas vidas, que o nosso eu desapareça, para que o Senhor venha reinar sobre as nossas vidas. Amém? Mais a Ti, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus.
Eu já falei que muitos pastores hoje aqui pregou. Jesus, um dia ele morreu na cruz do Calvário por cada um de nós. Isso, cada um de nós temos essa convicção, amém? A vida que era nossa não é mais, porque agora pertence ao Senhor. A palavra do Senhor fala que o velho homem tem que morrer para que o novo homem ressurja. É para viver a vida que Cristo te proporcionou. Amém? Esse mesmo Deus que tem cuidado, esse amor tão grande, de mandar o teu filho ali para que tivéssemos vida, para que tivéssemos segundas chances. Ele cuida de cada um de nós. Amém?
esse amor tão grande que Jesus, ali na cruz, demonstrou cada um de nós. Louvado seja o nome dele, amém? Nós louvamos. Estar sentados, meus queridos. Sejam todos muito bem-vindos a esta noite festiva, de alegria, quando recebemos a cada um de vocês. Só que hoje esta palavra de boas-vindas não será feita por mim, de mim, por favor. Boa noite, queridos. Boa noite. Nós estamos aqui nessa noite para agradecer a Deus pela vida de nossos amigos. O Dia do Amigo é apenas uma data e um pretexto para mandarmos uma mensagem ou ligar para um amigo e até mesmo uma lembrancinha, dizendo o quanto amamos e consideramos. E aí, muitas vezes, esperamos o próximo ano para de novo dizer a esse amigo da grande consideração que temos por ele. Mas será que precisamos mesmo de uma data para isso? Eu creio que não, porque o amigo ama em todo o tempo. É assim que a Bíblia diz, em Provérbios 17:17, e completa. Por quê? E completa. E na angústia nasce um irmão. Por que na angústia? Fazemos muitas amizades na vida, mas não são todos os amigos com quem podemos contar para qualquer ocasião. Não que haja desconfiança, porque se é amigo é para confiar. Mas em situações adversas, poucos amigos permanecem ao nosso lado. Nunca ache que tem poucos amigos, porque amigos de verdade são poucos mesmo. Amigo é o que te respeita, que sorri com você, que chora o teu choro, que o tempo e nem a distância destrói. Amigo é o que anda com você mais uma milha. Amigo é o que te ouve ainda que não fale nada. Amigo é o que te dá broncas, mas não desiste de você. Amigo até te faz raiva, mas continua se amando. Hoje, com o avanço da tecnologia e os vários meios de comunicação, temos milhares de amigos virtuais, mas não temos o calor humano, não temos tempo dedicado ao amigo. Falta empatia, carinho e sinceridade. Só seremos e teremos amigos de verdade se deixarmos o melhor e maior amigo, que é Jesus, derramar o seu amor, em nossos corações. Aquele que disse em João 15:15, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Compartilhe o melhor com seu amigo. Sejam todos bem-vindos. Com essas palavras, as nossas boas-vindas, os nossos amigos, amigas, nesta noite festiva, as nossas amadas irmãs, nossas mulheres preciosas, hoje trazem as suas amigas, recebemos cada uma delas e recebemos também os nossos amigos, para juntos glorificarmos a esse Deus tão maravilhoso que
transforma-nos para que sejamos também amigos de Deus, sejamos transformados, ao sermos transformados por Ele, vivamos na sua companhia contínua, reconhecendo que tudo que temos e somos vem do Senhor. Meus queridos, nesta noite, quando nós celebramos este dia do amigo, é tão bom a gente rever tantas pessoas durante essa nossa trajetória. Essa semana, no próximo dia 10 de agosto, o Senhor nos dá a graça de completarmos 27 anos que estamos aqui com os irmãos pastoreando esta igreja. Durante esse tempo nós fizemos muitos amigos. Durante esse tempo também nós tivemos pessoas que passaram por aqui e hoje servem ao Senhor em outras igrejas e nem por isso deixaram de ser amigas. Durante esses anos nós tivemos grandes oportunidades de vivermos e convivermos cada uma delas. Vimos pessoas crescerem, vimos alguns amadurecerem, vimos alguns nascerem, alguns casarem, realizamos o casamento de alguns deles, apresentamos filhos de alguns deles. Então é um tempo realmente muito precioso. 27 anos, então significa que nós estamos no auge da nossa juventude juntos, não estamos? Não, Maurício? Estamos, né? Juntos aqui como igreja, e trabalhando juntos, e vemos essa turma muito preciosa. Essa semana eu estava conversando com o dia sobre isso, né? Quando eu olho para essa turma aí dessa faixa etária, que durante esse tempo a gente viu aqui ainda criança, vimos o crescimento deles, estou querendo pegar uma palavra aqui, para não ser muito pejorativo, vimos as artes, qual é a palavra? As bagunças, travessuras, obrigado, as bagunças, travessuras de cada um deles, né? E essa turminha foi muito especial, né? Aqueles momentos que a gente precisou de chamar a atenção deles, sempre com muito amor, né? Porque alguns a gente tinha que chamar o nome, a atenção aqui da frente pelo nome, né? Que momento difícil, né? Constrangedor, né? Aí porque não tinha o WhatsApp, eu tinha um negócio de um caderninho que passava, que circulava aqui. Essa turminha mais jovem que está aí hoje, eu posso falar isso porque ela está aí hoje, né? A gente pode relembrar isso, né? Tinha um caderninho que circulava aí, hoje ainda é mais difícil que deve do caderninho, viu? Porque com o WhatsApp é mais difícil. Tem umas pessoas aí que gostam de passar umas mensagens na hora de culto, que é um problema difícil. Mas a gente fica de olho neles, mesmo pelo WhatsApp, viu? Quando a gente pega alguns aí, a gente dá uma palavrinha especial para eles por causa disso, né? Mas, meus queridos, é muito bom a gente ver esse crescimento. Então, eu estava falando com vocês, eu explodi essa semana. Eu olho para essa turma aí, esses 27 anos, quando a gente olha para eles, eu os vejo como se fossem filhos do coração, porque a gente os viu, acompanhou cada um deles. Eles são muito especiais para nós. São pessoas que realmente marcaram mesmo a nossa história, a nossa vida. Muitos deles, infelizmente, não servem mais ao Senhor. E o mais triste para a gente é isso. É quando nós olhamos para alguns deles e os vemos longe de Jesus. Os vemos andando por caminhos tortuosos. Isso dói o nosso coração. Assim como um pai que olha para o seu filho e vê o seu filho longe de casa, longe do convívio familiar, distante do convívio familiar, é o coração nosso como pastor, quando nós amamos essas pessoas como se fossem nossos próprios filhos, vê-los também longe do caminho do Senhor. Nosso desejo era ver todos juntos, todos reunidos, mas filhos crescem, e quando eles crescem, cada um deles passa a seguir os seus próprios caminhos, não é isso? Nossas filhas cresceram, cada uma delas, as nossas duas filhas, hoje seguem seus caminhos. E esses nossos filhos do coração também cresceram, e cada um deles segue por caminhos diferentes. E nós entendemos, respeitamos os caminhos
deles, né, e os amamos da mesma forma, seguindo os seus caminhos. Então, por isso, que quando nós olhamos essa nossa trajetória, nesse dia que as irmãs celebram essa data especial, trazem aqui suas amigas para celebrar isso, nós olhamos para essa história nossa. É muito importante a gente agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Especialmente hoje eu quero agradecer a Deus pela vida também de um casal muito especial. E esse casal eu tive também a oportunidade não só de conhecê-los, de também realizar o casamento deles, mas agora eu posso também consagrar o filho deles, né, que é a Esther e o Arthur, e consagrar o Raul ao Senhor. Por favor, meus queridos, fiquem à frente. Se os vovôs quiserem estar aqui, eles são bem-vindos. Não, os tios não, os tios agregados, só os avós. Os tios aí são agregados, vocês não, só os avós, né? São especiais. Podem vir os avós, podem vir aqui, sem cabelo, podem vir, com o maior prazer, tá? Vem cá, meus irmãos. Podem vir sem problema, a gente não tem esse problema. Vamos lá. Que bênção, né? De toda a família aqui nesse momento tão especial, né? O dia que nós tivemos ali, na terceira aula, foi difícil porque não deixou, estava dormindo, né? Mas hoje está bem atento. Podia expressar que ele cresceu tanto que ele ia entrando, dando tchauzinho para todo mundo aqui, se eles demorassem mais para apresentar, né? Mas já é grande, coisa preciosa, né? A Bíblia diz que os filhos, eles são a herança do Senhor, né? Coisa preciosa, podemos ter a família aqui. Os outros familiares, cadê os familiares? Cadê os outros familiares? Por favor, vamos agradecer a Deus os outros familiares. Cadê a resto da família que está aí? Cadê o Lúcio? Lúcio, nossa menina. Gente, fica à vontade, nós estamos em casa. Sônia, pode ver essa menina. Nós estamos em casa, gente, somos uma família em Cristo. Muito bem, pode vir, meus queridos. Bem, sem problema não, tem espaço para todo mundo aqui. Isso mesmo, nós estamos. É mesmo? Espaço para todo mundo. Muito bem, gente. Então vamos orar, meus queridos, vamos agradecer a Deus por esse momento tão maravilhoso. Isso, tem mais tio, vamos ver. Ele já está aqui, já chega, né? Muito bem. Muito bem. Vamos ficar todos em pé, meus queridos. Vamos ficar em pé, vamos se decorar. Agradecendo a Deus, a vida da família. Família, vocês são grandemente abençoados por Deus. A cada dia que chega alguém da família, Deus está permitindo grandes bênçãos na família. O crescimento da família, a bênção do Senhor. A Bíblia diz que nós veríamos a bênção do Senhor, dos filhos dos filhos. Podemos ver isso na família de vocês, e que o Senhor possa
coroados com essas bênçãos, e que a cada dia vocês reconheçam que tudo que vocês têm só têm são por causa do Senhor. Não é merecimento nosso, mas é graça, é bênção, é misericórdia de Deus abundante em cada um. E que Deus abençoe a Esther, para que vocês tenham muita sabedoria para criar o Raul na presença do Senhor. Vocês podem oferecer a ele tudo que vocês puderem, tudo aquilo que vocês tiverem capacidade de dar a ele, mas se vocês falharem em dar a ele o conhecimento do Senhor Jesus, nada daquilo que vocês derem será suficiente para ele. O principal que ele precisa no crescimento dele é conhecer Jesus na vida dele. Vocês precisam viver Jesus e viver Jesus com ele todos os dias da vida dele. Por isso que Salomão, com toda a sabedoria, disse assim: instrui o menino no caminho, junto com ele, junto com a criança, no caminho que ele deve andar, e quando ele envelhecer, conduz-o dele. Amém? Vamos orar então. Você que está aí no banco, todos puderem, estenda suas mãos, vamos juntos buscar a bênção de Deus. Senhor, nós estamos na presença do Senhor para te agradecer por essa família reunida nesta noite, para consagrarmos juntos a vida, Deus, do Raul Senhor, Pai. Obrigado, Deus, porque ele é bênção do Senhor para essa família. Ó Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor concedeu esta criança como esse grande presente, Pai. Ó Deus, que esse presente possa ser cuidado, possa ser amado, e que Deus, eles saibam honrar o Senhor, agradecer ao Senhor sempre, através da vida deles e da vida, da preservação desse presente do Senhor, através do ensino do Senhor na vida deles, Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, dá capacidade, Deus, a Esther e o Arthur, Deus, para instruir o Raul no caminho do Senhor, Pai. Que a presença do Senhor Jesus seja verdadeira, Deus, na vida deles, para que eles tenham sempre algo novo para ensinar ao seu filho, Pai. Para que essa criança seja bênção na vida deles, bênção na sociedade, que ele possa, ó Deus, crescer como Jesus cresceu, graça, estatura, sabedoria diante de Deus, diante dos homens. Que a bênção do Senhor seja abundante sobre ele todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Deus abençoe. Vai ficar pertinho? Pode, não tem problema não. Gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias. Nós vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 20. Se você não tem a sua Bíblia, ou tiver a sua Bíblia também no celular, você pode utilizá-lo. Caso contrário, você que estiver perto
perto de alguém que puder compartilhar sua Bíblia com ele, também pode fazê-lo. Nós não iremos projetar o texto bíblico. Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do versículo de número 11. Eu quero compartilhar com você nesta noite algumas questões importantes a respeito da nossa vida, do nosso dia a dia, situações que nos cercam, que muitas vezes elas podem provocar algumas feridas na nossa alma, alguns traumas, algumas angústias. Como tratar essas coisas? Como nós podemos vencer essas situações em nossa vida? Através da palavra de Deus, onde nós podemos buscar um recurso para isso em nossa vida? Para isso eu quero ler alguns versículos para a gente refletir sobre eles. João capítulo 20, a partir do versículo 11, nós lemos o seguinte: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estava ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Que buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levastes, dize-me onde o pusestes, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Meus queridos, quando nós temos a oportunidade de um encontro com Cristo, a nossa vida ela passa por um processo de transformação. O único que pode transformar verdadeiramente a nossa vida é Jesus Cristo. Passamos então a viver um relacionamento com Ele, um relacionamento que a Bíblia chama de termos uma amizade com Ele. Foi a forma como Ele identificou os seus discípulos quando Ele disse para eles: Eu já não chamo vocês de servo, mas chamo vocês então de amigos, porque havia então um relacionamento intenso e marcante com eles. E esse relacionamento que nós passamos a ter com Jesus, e nesse relacionamento há um processo de restauração da nossa vida, um processo de cura, mesmo de traumas que nós trazemos em nossa vida. Quando Jesus chamou os seus discípulos, cada um deles, durante aqueles 3 anos e meio de caminhada, enquanto Jesus preparava-os até a sua crucificação, foi o tempo de Jesus estar curando cada um deles daquelas feridas que eles tinham.
Foi o tempo de Jesus trabalhar neles para que eles fossem então restaurados, para que eles fossem mudados, transformados completamente nas suas vidas. Nós sabemos que Deus nos fez para vivermos a sua imagem e semelhança, mas o pecado, ele, quando entrou no mundo, ele nos fragilizou de tal forma que nós nos tornamos então muito fracos, muito abatidos em situações que nos cercam, situações que surgem inesperadamente em cada um de nós, através dos nossos relacionamentos com pessoas que até mesmo mal intencionadas, através de palavras que são ditas a nós, palavras que nos machucam, palavras que ditas de forma inapropriadas, atitudes de traição, situações que as pessoas fazem conosco, quantas delas nos machucam em nosso dia a dia e causam feridas dentro de nós, causam dores, causam traumas. Na verdade, uma forma assim, bem abrangente, esses traumas, eles poderíamos identificá-los aqui como uma lesão que é produzida por uma ação externa. Essa lesão é produzida então nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Essa ferida, essa lesão que é produzida em nós, ela começa a produzir em nós também algumas reações. E quantas vezes nós perdemos com isso a condição de realização em nossa vida por causa disso? Ficamos com a nossa vida tão aprisionada por causa dessas situações que vivemos, e que nós perdemos então o brilho da nossa vida, perdemos a expectativa de uma vida de realização por causa das situações que nós passamos por elas em nosso dia a dia, situações que muitas vezes nem foi provocada por nós mesmos, mas provocada por terceiros que convivem conosco em nosso dia a dia. Existem situações que quantas vezes são tremendamente paralisantes na nossa vida. Nós estamos num ritmo tão intenso de vida, um ritmo tão maravilhoso de realizações. Basta uma simples palavra, ou em alguns casos, até mesmo um simples olhar diferente de alguém que nós admiramos muito, que nos paralisa para vocês, porque nós conhecemos tantas vezes o olhar dessa pessoa, e aí quando nós vemos aquele olhar de reprovação, de condenação, aquilo nos fere de certa forma, e aí quantas vezes nós conseguimos dar sequência àquilo que nós tanto gostaríamos de realizar. Então, quando nós olhamos, meus queridos, nessa nossa caminhada, quanta gente nós vemos dentro das nosso relacionamento, seus amigos, nossos amigos. Quantas vezes nós temos sido agentes de fazer isso com os nossos próprios amigos, ou quantas pessoas que nós reputávamos como amigos que um dia fizeram isso conosco, quantas amizades de longa data se romperam exatamente por causa de situações ocorridas dessa maneira, quantas situações vividas no dia a dia. Mas, meus queridos, que nós aprendemos aqui, isso não é o fim da nossa vida. Há um jeito, há uma solução. Felizmente, a notícia que nós temos é que tem uma solução para isso, e nós queremos aprender como vencer esses traumas. Não importa como eles chegaram a nós, não importa quem provocou esse trauma, não importa
como foi provocado esse trauma em nós. O que importa para nós há uma solução para ele. E essa solução não está na pessoa que provocou o trauma, porque às vezes ela nem sabe que o fez, mas está em quem pode nos libertar dele, está em quem pode transformar a nossa vida a ponto de mudar a nossa história completamente. E para isso nós temos a companhia de uma pessoa que teve a sua história de vida transformada. Nesse texto que nós lemos inicialmente com os irmãos, cita essa pessoa, Maria Madalena. Quem que é essa mulher? Vamos conhecê-la um pouquinho aqui, de forma bem resumida, só para que a gente se situe na história, e aí nós vamos aprender algumas coisas que aconteceram com ela, e aprender com ela como nós podemos então sair daqui hoje libertos, completamente libertos de todos os traumas que porventura cada um de nós possa ter, e que entrou com ele aqui nessa noite, saímos aqui libertos de todos eles. E Lucas capítulo 8 fala sobre essa mulher. O texto de João, nós vamos voltar nele, fala sobre essa mulher ali na cruz. Agora, Lucas capítulo 8 fala como essa mulher chegou até Jesus. Lucas capítulo 8, versículos 1 a 3, fala assim: aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 discípulos iam com ele, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com as suas fazendas ou com seus bens. Vejam, meus queridos, que essa mulher, que vai nos ajudar a entender bem essa questão dessa ação de Jesus em nós, para nos libertar de todos os nossos traumas que temos, todos nós temos de alguma forma. Há poucas informações, mas as poucas são importantes. Primeira informação que nós temos sobre ela, a Bíblia nos traz sobre ela, é que essa mulher era de uma cidade chamada Magdala, ou dependendo da versão bíblica, Magadã. Daí o apelido dela, Madalena. Às vezes a pessoa vê Maria Madalena, acha que Madalena era sobrenome. Tanto é que muitos pais colocaram, sobrenome dos seus filhos Madalena. Tem uma irmã que chama Maria Madalena. Mas Madalena não era sobrenome, era a cidade de onde ela era. Então ela era a cidade chamada Magdala. A outra informação que a gente tem também sobre ela é que essa mulher ela tinha sobre ela 7 espíritos malignos, e usa-se aqui no texto bíblico uma palavra que diz que ela fora curada. Depois eu vou explicar um pouquinho sobre isso, bem rapidamente, sobre essa expressão também. Uma outra informação importante sobre ela é que essa mulher, depois que ela teve esse encontro transformador com Jesus, juntamente com outras mulheres, elas que dispunham de bens materiais, elas ajudavam financeiramente a manter o ministério de Jesus junto com os seus discípulos. Está lá no versículo 3 de Lucas capítulo 8 que nós lemos. E a outra informação muito importante sobre ela é que ela é o que está registrado em João capítulo 20, que ela vai ser responsável pelos momentos mais marcantes, mais emocionantes da morte, da ressurreição de Jesus. Agora, tem muitas informações que tem registradas na história e é tudo de especulação. Algumas informações são muito perversas sobre Maria Madalena, algumas delas até dizendo que ela havia sido prostituta. Não existe nada disso na história bíblica, em momento algum você vai encontrar isso. Isso é pura especulação perversa sobre ela. Mas, meus irmãos, quando nós paramos e olhamos para esse
fato, esse acontecido, nós vamos ver que ela era uma mulher que tinha alguns traumas, que ela precisava e foi tratada por Jesus. Talvez o maior deles é o fato dela ter tido esses 7 espíritos demoníacos que estavam sobre ela. Na tradição judaica antiga, espíritos malignos, possessão maligna, não era vista como uma ação espiritual. Ela era vista como um problema de saúde, era visto como uma situação de enfermidade. Não havia ainda esse conceito espiritual de situação de entendimento dentro desse contexto espiritual. Só mais tarde que isso vai passar a ser entendido dessa forma. Mas, meus queridos, que nós podemos entender que para que essa mulher se libertasse desses espíritos, ela precisou então compreender quem era Jesus Cristo para a vida dela. Houve um arrependimento dos seus pecados, houve uma renúncia da sua vida, houve uma entrega da sua vida completamente a Jesus Cristo. Ela então sai de uma vida de escravidão espiritual, onde espíritos malignos controlavam a vida dela, para viver uma vida de libertação que Jesus trouxe para ela. E uma vez que ela foi liberta de todo esse poder maligno que estava sobre ela, ela agora passa a viver para Jesus, que havia curado de todo aquele mal, libertado de todo aquele mal. Então, quando nós olhamos diante de todo esse quadro que havia acontecido com ela, uma pessoa que havia sofrido tanto na sua própria vida, e começa agora a andar com Jesus, vem depois então a morte de Jesus, e ela vai passar agora a viver um outro momento de um desespero muito grande, de uma desorientação, experimentando uma pressão muito grande sobre ela, entre a crucificação e a ressurreição de Jesus. Especialmente porque o texto diz no Evangelho de João que ela foi ali até o túmulo para ungir o corpo de Jesus. E o texto diz que quando ela chega ali para ungir o corpo de Jesus, ela não o encontra. Aquilo ali para ela foi uma experiência muito traumática. Muito traumática. No versículo 10 mostra isso de uma forma ainda muito mais intensa, porque quando eles chegam ali, e quando não encontram, o que acontece é que os outros discípulos que foram com ela, o que eles fizeram? Diz no versículo 10 que os outros discípulos voltaram para casa, deixaram ela sozinha. Todos aqueles discípulos que Jesus havia orientado a eles sobre tudo, eles foram embora. Deixa ela sozinha ali no túmulo. E ela fica ali sofrendo as dores do abandono. Estava ela mais uma vez sofrendo a solidão, o abandono, mais uma vez vivendo um trauma muito grande na sua vida. E diz a palavra de Deus no versículo 11, que quando Maria estava ali chorando junto ao sepulcro, ela se abaixa, ela se curva ali perto daquele sepulcro, e naquele momento ela vai ter então uma experiência que vai transformar completamente a sua vida e vai libertá-la de uma vez para sempre. Porque ali naquele momento Jesus se manifesta, embora ela não reconheça ainda aquele primeiro momento que era Jesus. Mas o mais importante é que Jesus reconheceu que era ela. O mais importante é quando Jesus sabe quem nós somos, meus queridos. Ele conhece as nossas dores, Ele conhece os nossos traumas, Ele sabe aquilo que as pessoas fizeram, fazem, que nos prejudicam, que nos machucam, aquilo que dói dentro de nós. Ele conhece as nossas dores. Veja que no versículo 15, na primeira parte do versículo 15,
texto diz que Jesus chega e diz que Jesus, mulher, faz uma pergunta apenas: por que choras? Por que choras? Talvez naquele momento Maria não entende aquela pergunta. Por que está chorando nesse momento? Jesus não ignora a dor dela, não é uma pergunta de ignorando a dor dela, mas Ele queria chegar ali perto dela para consolar, porque Jesus, Ele conhece as nossas dores, Ele quer que nós sejamos sinceros com Ele. O que está causando dor em nós? Que nos faz chorar? Está te causando dor, meu querido? Que tem te incomodado? As pessoas podem fazer o mal de qualquer forma para você, causa dor. Jesus chega e pergunta para você: por que você está chorando? Quais são as suas dores? Quais são os seus traumas? Quais são as suas angústias? Porque Ele quer libertar você disso. Ele não pergunta para você como alguém que, quando vê você chorando, te pergunta algo por mera curiosidade. Está chorando por quê? Simplesmente por curiosidade? Não. Jesus pergunta porque Ele quer te libertar dessa dor que te oprime. Ele quer te libertar dessa angústia que toma conta do seu coração. Ele quer te libertar desse trauma que te escraviza, que te aprisiona. Ele te pergunta por que choras. É uma pergunta de compaixão, de amor que Ele tem por você. Mateus 9,36 tem um texto que Jesus certa vez está ali diante das pessoas. Ele assistiu Jesus olhando a multidão. Ele teve grande compaixão da multidão, porque as pessoas andavam desgarradas. Jesus sempre tem compaixão de cada um de nós. As nossas dores, Deus se compadece delas. As nossas lágrimas, Deus se compadece delas. Ele conhece cada uma delas. O que choras? Foi a pergunta de Jesus. Talvez para Maria, naquele momento que ela estava ali, que ela olha para aquele túmulo vazio, o corpo de Jesus não estava mais ali, ela tivesse pensado que ela estivesse sozinha, estava abandonada. Mas Jesus estava ali bem ao lado dela e ela não sabia que era Ele. Sabe por quê, meus queridos? Porque Jesus nunca nos abandona. Ele está sempre ao nosso lado. Tem um texto tão precioso na palavra de Deus, que está no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, que nos ajuda muito a entender isso. Diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse, todavia não me esquecerei de ti. Como chegar e perguntar? Nós apresentamos agora há pouco, Raul, quando perguntasse para Esther: você esquece seu filho em algum momento? Não, nem quando está dormindo ninguém esquece. Qual mãe que esquece do filho? Nunca. Pode estar no leito de dor, a mãe pode estar sofrendo as dores mais intensas, ela nunca esquece do filho. Mas eu disse o seguinte: mesmo que isso viesse a acontecer, eu nunca vou esquecer de você. Meus queridos, nós nunca estamos sozinhos, porque Deus está sempre atento às a nossa situação, a nossa vida, aquilo que nós sofremos, a sua dor. Ele conhece, Ele já passou por ela, Ele conhece a sua dor, e Ele quer te libertar dela. Quando Jesus olha para Maria ali naquele momento, no versículo 15, faz a pergunta para ela: por que choras? Ele faz uma segunda pergunta para ela: o que você está buscando? Por que busca? A quem você está buscando? Essa pergunta, Jesus, além de não estar minimizando a dor dela, permite que ela expresse qual é o desejo realmente do seu coração para ser curada daqueles traumas. Jesus
trabalhando Maria ali naquele momento, trazendo a lembrança dela algumas coisas importantes. Sabe por quê, meus queridos? Porque quando nós passamos por dores, por traumas profundos em nossa vida, nós temos a tendência de esquecer daquilo que nós não podemos esquecer. Temos a tendência de esquecer das promessas que Deus já nos fez anteriormente. No livro de Lamentações, o profeta nos diz que é bom nós trazermos à lembrança aquilo que nos traz esperança. Mas às vezes nós passamos por situações de trauma tão profundos, tão grandes na nossa vida, tantas decepções que a gente passa, que o nosso foco se torna tão grande em cima do problema que nós passamos, nós ficamos repetindo o problema. A nossa mente gira em torno do problema. Nós falamos dos nossos traumas, das nossas dores, pensamos nele, nós vivemos em função disso e esquecemos das promessas de Deus. Por isso a pergunta de Jesus: o que você está procurando? Qual a razão da sua procura nesta noite, nesse momento? O que você precisa para a sua vida? Sabe por quê? Veja comigo, Maria estava seguindo Jesus, junto com os discípulos. Ela havia recebido as mesmas orientações que os outros discípulos. Jesus havia dito que ele iria morrer, e ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Ela sabia disso, mas por causa dos seus traumas, ela esqueceu de tudo isso. Esqueceu que ele havia dito que ele iria ressuscitar, que o túmulo estava vazio, porque uma promessa havia sido cumprida. Ela se esqueceu por causa do trauma ali, ela esqueceu da promessa. Aquilo que traria esperança para ela havia sido esquecido. Por causa do trauma que ela vivia, do problema que ela vivia. Jesus precisava ressuscitar isso nela, naquele momento. Tem alguns outros episódios muito interessantes sobre isso. Tem um episódio na palavra de Deus sobre os discípulos de Jesus, que quando depois da morte de Jesus, eles estão voltando para uma vila chamada Emaús, quantos quilômetros depois de Jerusalém, eles vão conversando no caminho. Jesus chega perto deles, começa a andar com eles, e eles não sabem que é Jesus, não conhecem Jesus, nem Jesus conversando com eles. Só vão conhecer Jesus quando Jesus vai partir o pão com eles, dar graças. Havia se esquecido que Jesus havia dito que iria ressuscitar. Andam 11 quilômetros a pé sem lembrar que era Jesus. Porque aquelas experiências que eles haviam vivido tão traumáticas ali da crucificação de Jesus fez com que eles se esquecessem também de tudo ali naquele momento. É o que havia acontecido ali com Maria também, tinha esquecido. E quando ela diz então o que ela estava procurando, foi então que ela vai entender, quando ela vai dizer o que ela estava procurando, aí então Jesus vai se revelar a ela no versículo 16, quando ele cita o nome dela, diz-lhe Jesus, Maria. Quando Jesus fala o nome dela, ele imediatamente a identifica. Ela identifica que é então Jesus, quando ele fala o nome dela. Meus queridos, quando Jesus chama, quando Jesus cita o nome dela, ela então vai lembrar de Deus. Quando você está vivendo um problema, você precisa lembrar de algo. Jesus te conhece não como um dentre a multidão. A Bíblia diz que ele te conhece individualmente. Você é especial para ele. Ele sabe quem você é. Ele sabe o seu nome. A Bíblia diz que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o nosso nome foi escrito no livro da vida do Cordeiro. Ele sabe a realidade da nossa vida. Então
Ele nos conhece, Ele deseja transformar a nossa vida, nos libertar. Quando Ele nos liberta, Ele então nos capacita agora. Então, depois de Maria estar liberta, ela pode agora, liberta do trauma, agora ela pode ser instrumento nas mãos do Senhor. O texto continua dizendo aqui, no versículo 17, Jesus diz para ela então o seguinte: olha, agora que você sabe, agora que você foi liberta, vai então agora e anuncia aos seus irmãos que eu estou vivo, eles vão me encontrar em determinado lugar. Meus queridos, quando Jesus te liberta dos seus traumas, Ele te dá uma missão. Jesus não dá missão para quem está cheio de traumas, cheio de problemas. Desde que Maria seguia Jesus há quanto tempo? Mas Jesus só vai dar a missão para ela depois que ela foi liberta de todos os seus traumas. Depois dessa ressurreição, depois desse momento que Jesus diz para ela: vai então agora você está pronta. O que te impede de ser instrumento nas mãos do Senhor? O que está te impedindo de ser bênção nas mãos do Senhor? Quais os traumas que você está carregando na sua vida, meu querido? Hoje Jesus está te chamando para que você possa ir, está te libertando para que você possa ir. Tem um homem que, Marcos capítulo 5, fala de um homem que era escravizado por espíritos malignos, e quando Jesus então liberta, ele quer seguir Jesus pelo caminho. Jesus diz: não, você não vai comigo não, você vai voltar lá para a sua terra. Ele entrou numa cidade chamada, região chamada Gadara. Jesus disse para ele: você vai lá para essa cidade. Ele morava numa região chamada de Decápolis. Decápolis era um conjunto de 10 cidades. Então você vai para lá e Jesus, quando ele liberta, Jesus dá uma missão para ele, para que ele pudesse ir ali e anunciar as grandes maravilhas que Deus havia feito na vida dele. Alguém que foi liberto de qualquer trauma, de qualquer opressão, de qualquer tribulação, o Senhor diz: agora sim você está pronto. Eu não sei, meu querido, eu não sei, meu querido, como você veio aqui hoje. Você foi convidado para vir aqui hoje. Talvez você foi convidado para vir aqui, porque a Esther possa ter te convidado para esse momento especial. Você foi convidado também para o irmão, para essa noite do amigo aqui também, para estar aqui. Mas eu só sei de uma coisa: você veio aqui não simplesmente por causa do convite dela, ou você veio casualmente aqui porque quis vir à igreja de hoje. Mas uma coisa eu tenho certeza: se você veio aqui hoje, é porque Jesus deseja te libertar de algo que porventura esteja te oprimindo. Você tem trauma na sua vida, tem alguma coisa que está te angustiando, algo que está aprisionando a sua vida, algo que está te impedindo de prosseguir em algo. Você tem um projeto de vida, mas não sai do lugar, tem alguma coisa que está te atrapalhando ir adiante. Hoje Jesus quer te libertar de tudo isso. Quantas coisas você tem planejado e você não consegue realizar, porque você começa e parece que não vai para frente, não vai para frente. O que está te aprisionando? Quais os traumas você está carregando sobre você? Jesus quer te libertar. Em nome de Jesus, hoje gostaria que você saísse daqui hoje completamente liberto. Tudo e qualquer dos traumas, como Jesus fez com aquela mulher, Maria. Assim como Jesus tem feito com tantas pessoas na história, hoje Ele quer fazer isso com você e dar um novo sentido para a sua vida. Hoje Ele pode te libertar. Mas para isso você precisa confiar que somente Ele pode fazer isso. Você precisa, primeiramente, crer que Jesus é o seu Senhor e o seu Salvador. Você precisa confessar Jesus como Salvador e Senhor, como Maria fez, crendo que somente Jesus podia libertá-la daquele mal que ela tinha sobre ela, daqueles espíritos que controlavam a vida dela. Ela pôde crer que Jesus também podia
transformar completamente a vida dela naquele momento tão crucial ali, diante daqueles momentos de dificuldade, ao não ver o corpo de Jesus, ao ouvir a voz de Jesus, ela identifica e agora ela recomeça a sua jornada com o Senhor Jesus. Hoje Jesus te convida a retomar a sua caminhada com o Senhor. Não importa onde você parou, Jesus te convida hoje para continuar. Ele te chama hoje para dar continuidade à sua jornada com Ele e para Ele. Por isso, hoje eu convido você para entregar a sua vida a Jesus, para renovar a sua vida diante do Senhor, para caminhar com Jesus. E somente Ele, unicamente Ele, pode te restaurar pelo poder da alma. E você fecha os seus olhos agora para nós orarmos. Eu quero colocar a sua vida diante do Senhor agora. Eu quero orar com você, tem muito que você, na trauma, na dor, algo que alguém fez com você, contra você, o nome que você traz dentro de você. Não importa quem foi, quando foi, sua história de vida, tem dentro de você que está te machucando tanto. Quantos anos você está sofrendo com essa dor dentro de você? Hoje Jesus quer te libertar. E só Ele pode te libertar. O filho dele, mesmo Jesus que libertou Maria, que está aqui hoje, diz a mesma coisa para você. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Pode libertar esse sinal da vida. Esse mesmo Jesus está dizendo a você que Ele é aquele que te liberta. Ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Coloque diante do Senhor agora. Coloque a sua vida diante do Senhor. Clama a Ele agora. Descanse no Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor cada pessoa que agora está ouvindo a Tua palavra. Seja essa pessoa que está aqui no templo, que está ouvindo aqui, seja esse que está em sua casa, que está ouvindo esse momento, acompanhando este momento, para que essa pessoa agora seja transformada pelo poder do nome de Jesus. Ele que está trazendo sobre si traumas e dores, somente o Senhor Jesus Cristo pode libertá-la, Pai. Nesta noite nós sabemos disso, Pai. Então que o Senhor possa agora trazer libertação para esta vida agora, Deus. Que o Senhor possa trazer paz aos corações. Que o Senhor possa, Deus, agora nesse momento, Deus, trazer conscientização a cada um, Deus, aquilo que o Senhor pode fazer, Deus. Entra nesse coração, entra nessa vida, Deus. Transforma, Deus, essa vida agora, Pai, em nome de Jesus. Traz salvação para essa vida. Traz salvação para essa família, Pai. Traz paz, ó Deus, para esse coração, Deus. Repreende o mal em todas as formas, ó Deus, nessa vida, Deus. Que seja esse o tempo novo, o tempo de libertação, o tempo de paz, o tempo, Deus, de alívio, para que cada um, ao sair daqui nesta noite, saia com a sua vida transformada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Pai, nós entregamos agora cada vida ao Senhor, confiados, descansados no Senhor. Faz a obra em cada vida nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus amados, nós vamos louvar ao Senhor com um cântico. Enquanto nós cantamos, os irmãos irão dedicar a Deus seus dízimos e ofertas que o farão. E logo depois nós vamos passar já para a parte final. A Dinha vai fazer essa parte final aqui. A gente já estará caminhando para o iniciamento dessa parte aqui do tempo também.